A terceira geração é chamada geração condoreira. O condor é uma ave muito grande e ela voa a grandes alturas. E ela está presente principalmente na Cordilheira dos Andes. Os condores estão muito presentes na Cordilheira dos Andes. Essa ave gigante, grande, ela voa a grandes alturas. Então ela traz essa ideia da liberdade e da possibilidade de você observar as coisas de cima. Você está em cima e você consegue observar o que está acontecendo. A ideia dessa terceira geração ser chamada de condoreira é exatamente porque esses poetas eles conseguiam ver a realidade, ver os problemas da realidade e começar a falar sobre eles, sobre alguns desses problemas. Então eles tinham um certo distanciamento. Enquanto a primeira geração ela era ufanista, ela estava imbuída daquele sentimento de liberdade do Brasil perante Portugal, a segunda já está dentro do tédio, porque é uma segunda geração, ela já não tem mais aquele sentimento bonito que os poetas da primeira tinham. A terceira geração já é uma geração que abandona os outros dois temas. Eles voltam a falar da realidade do país e dos problemas que nós tínhamos. Então nós estávamos vivendo aí um problema havia uma discussão muito grande sobre a abolição da escravatura. E quem está assistindo, volta a falar novamente, a novela e a reprise da novela Novo Mundo, esse tema está sendo discutido. Vários daqueles personagens que são citados nessa obra televisiva, eles existiram realmente e estiveram presentes em muitas decisões, como a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então, a abolição da escravatura acabou criando, abrindo espaço para a vinda de pessoas de outros países para trabalhar no Brasil. Então, nós tivemos a vinda dos italianos, a vinda dos japoneses, por exemplo, muitos japoneses vieram trabalhar no Brasil também nesse período. Itariri tem, né, a colônia japonesa. E muitos imigrantes, principalmente europeus, alemães, que vieram colonizar principalmente o sul e o sudeste do nosso país. Nós temos, por exemplo, a cidade de Pomerode, em Santa Catarina, que é a cidade mais alemã aqui no Brasil, considerada a cidade mais alemã no Brasil. Então, a abolição da escravatura acabou abrindo portas para a vinda dos imigrantes. A proclamação da República diz respeito ao Brasil deixa de ser uma monarquia, ou seja, deixa de ser um país regido por reis e passa a ser um país regido por presidente. Então, a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Por isso que nós temos o feriado da independência do Brasil, que é quando o Brasil se tornou independente de Portugal, e da proclamação da República, que é quando o Brasil deixou de ser uma monarquia, deixou de ser regido por reis e se tornou um país regido por presidentes. Entre essas características, né, dessas obras, nós temos o uso de exclamações, exageros e apóstrofes, a influência pelos acontecimentos sociais, discursa sobre a liberdade, questões sociais e o abolicionismo. Então, o que esses escritores trabalham nos seus textos? Eles vão discursar sobre questões de liberdade, apoiar questões sociais e principalmente a questão da abolição. Por isso, então, o termo abolicionismo. Uso de exclamações, exageros e apóstrofes, porque geralmente esses textos têm uma pontuação bastante chamativa, que em alguns momentos lembram a discursos políticos, como se eles fossem textos falando para serem falados em praça pública. Muitos deles, inclusive, eram lidos em praça pública. Mulher presente carnal, então a mulher aqui, diferente da segunda geração, que tratava a mulher como uma mulher inacessível, uma mulher idealizada, a mulher, quando aparece na poesia desses escritores, ela já é uma coisa mais real, palpável. Né? Ela se volta para o futuro, para o progresso, é uma poesia que luta pela liberdade, pelas temáticas sociais, isso eu já falei lá anteriormente, e o condor simboliza a liberdade, por isso geração condoreira, aquela questão, né, de estar livre, de poder observar as coisas e poder falar sobre elas. Tá? Esse é o conceito de liberdade que nós temos. A obra mais importante
fantástica. Eu li inteira. É O Navio Negreiro, do Castro Alves. É uma obra assim impressionante pela qualidade, pelos textos e pelas imagens, principalmente pelas imagens. Quem lê o texto de Um Navio Negreiro precisa entender as imagens que ela cria na cabeça. A dor, o sentimento de dor, a coisa o mal que isso faz para as pessoas. Como é que eu vou falar para vocês assim, o sentimento de dor, o mal que a escravidão causava dentro desses negros que vinham para o Brasil nesses navios. Inclusive nós temos um personagem na novela que trata disso, né? Ele é um senhor de escravos, ele faz tráfico de escravos. Era um sonho dantesco o tombadilho, que dá a luzernas a vermelho brilho. Em sangue se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e a ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Preso nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora, e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz ao fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar, e ri-se a orquestra irônica e estridente, e a ronda fantástica serpente faz doudas espirais, qual do sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Lindíssimo esse momento, né? Que nós temos aqui a descrição do tombadilho do navio, que é uma parte do navio, das luzernas, que seriam como se fossem lanternas avermelhadas. Ele vai descrevendo como essas pessoas estão, mulheres negras suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, né? E ri-se a orquestra irônica e estridente. A orquestra irônica e estridente são os marinheiros, são o comandante, que aqui chega o momento que ele cita o comandante, né? E, no entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros. Olha, mandando chicotar, né? Vibrai rijo chicote, chicote duro. Fazei-os dançar. Então, o sofrimento, ele compara o sofrimento dele como se fosse uma dança, e ele ri disso. Ele mostra aqui o capitão e os marinheiros rindo da dor sentida pelos negros. São sentimentos fortes. E ri-se a orquestra irônica, estridente, a orquestra que ri são esses marinheiros, é esse capitão. E a ronda fantástica da serpente, que é o vibro do chicote, é o chicote preparando para dar a chicotada, fazem doudas espirais, o chicote girando no ar. Qual o sonho dantesco as sombras voam, sonho dantesco aqui só para lembrar de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né, em que ele tem assim passagens que são tenebrosas, né, e então o autor, o Castro Alves, faz essa referência aqui ao Dante Alighieri. Né? Gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. O Satanás aqui representado na figura de todos aqueles que provocam essa dor nos negros. Texto lindíssimo, um texto belíssimo, um texto pelo qual eu sou apaixonado. E tô tentando lembrar aqui qual é o nome do cantor que fez um livro, ele fez um CD em que ele chamado Navio Negreiro, né? E eu vou tentar lembrar aqui o nome e eu falo para vocês. O Navio Negreiro do...
Gente, esqueci o nome do cantor, famoso aqui de MPB no Brasil. Ele fez um CD em que ele musicalizou alguns fragmentos do Navio Negreiro. Texto belíssimo, eu vou colocar depois no link para vocês. Aqui estão as referências então dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho dessa questão do romantismo. Tudo bem? Lembrando que eu vou produzir uma videoaula sobre romance romântico, que eu já tinha citado anteriormente, e sobre o próprio Martins Pena e a sua influência no teatro atual. Ok? Muito obrigado para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para o aprendizado.